Aí, para a gente também falar das possíveis saídas, vale essa explicação. Oscar, para quem estava perguntando, ele não esteve na representação hoje do São Paulo, né? Já era algo previamente acordado também. Ele vai aposentar, comunicou a decisão de forma oficial para o São Paulo e as partes tentam achar ali um meio termo para a rescisão contratual. Tem a possibilidade dele continuar trabalhando nos bastidores do São Paulo. A gente trouxe também essa informação aí, né? Com algum cargo, quem sabe, na diretoria. E aí, Kaique, para mim tem duas coisas nessa história, né? Eu acho que assim, cara, tá muito arrastado já para ter esse meio termo de uma rescisão contratual. Parte dele é a decisão por uma questão de saúde, tem que ser respeitado isso, mas aí também é fim de linha, tinha que estar já certa essa saída. E aí entra uma outra coisa também. O Oscar na diretoria, cara, de repente não é o melhor caminho, hein? Eu não vejo o Oscar com esse perfil. Você enxerga, você que é um cara também que tá ali nos bastidores, né? Que, assim, conversa. Eu sempre tive uma visão, que aí pode estar muito equivocada, de que o Oscar é aquele líder mais tímido, não é aquele cara tão efusivo. Não é que você precisa ter um cara para gritar no vestiário, não é isso. Mas eu nunca imaginei o Oscar com um cargo fora de campo no São Paulo, logo que ele encerra o contrato. Eu acho a ideia não tão interessante, Kaique. A minha crítica com relação ao Oscar sempre foi, por exemplo, eu citei algo que eu fui criticado até em parte da temporada passada, quando eu falei que, por exemplo, numa decisão de chamar a responsabilidade, bater no peito, chamar para si o peso da camisa do São Paulo, talvez seja uma característica que eu atribuo mais ao Luciano do que propriamente ao Oscar. Eu não vejo o Oscar ao longo da carreira, e não é uma crítica a isso, tá? O Oscar teve uma carreira praticamente irretocável. Foi lamentável aquilo que aconteceu com ele nessa reta final agora de São Paulo, mas ele teve uma carreira, ele sempre foi um profissional, né? De uma carreira que a gente não pode falar absolutamente nada. Pode ter ressalva com relação ao jogador em si, qualidade técnica, enfim. Mas também foi um cara que, ao longo da carreira, no alto nível, no auge dele, sempre foi um cara que desempenhou e jogou muita bola. Mas ele não tem essa característica de líder, ele nunca teve essa característica de voz ativa. Pelo menos eu não consigo imaginar ele no vestiário do São Paulo inflamando os demais jogadores ou chamando a responsabilidade de uma palavra, de um incentivo, ou de chamando a responsabilidade, ó, solta a bola em mim que eu vou resolver. Eu vejo isso mais do Lucas, eu vejo isso mais do Luciano, até um pouco mais do Caleri, que também é um cara um pouco tímido. Eu também vejo isso, também vejo um pouco mais essa característica do Oscar, não. Agora eu fico pensando, um cargo na diretoria que poderia surgir, não seria a mesma coisa que já faz o Muricy? Porque o único cargo que poderia trazer algum tipo de experiência do Oscar seria aquele elo entre diretoria e elenco, né? Eu acho que seria o único cargo que seria viável, que já traria uma experiência para o Oscar. Ele já conhece todo o elenco de São Paulo, ele poderia ser aquele cara, o elo ali entre as decisões da diretoria, as conversas dos jogadores. Eu acho que ele poderia servir nessa função. Para essa função, já tem o Muricy. A menos que tenha mudado muito com a saída de Belmonte, Nelson e Chapecó, e o Muricy exerça outra função importante agora no São Paulo. E a função, teoricamente, do Muricy tenha ficado em aberto. Caso contrário, eu não vejo nenhum sentido, Gabi. Eu sou o time Rafinha, Kaique Silva, para esse cargo, e é o que Eu o também sou, Matheus cara. concorda. Na festa de fim de ano, inclusive, a gente viu algumas imagens, né? Alguns funcionários postaram e tudo mais. Cara, o Rafinha que tava no comando do pagode lá no CT. Tava com cavaquinho, o pessoal tirando foto em volta dele e tal. E ele tava no comando ali. Inclusive, pô, não sei se você também teve a confirmação, mas eu fiquei sabendo por uma pessoa que teve funcionário que soube da demissão meio que em massa, né? Soube da própria demissão ali na confraternização de fim de ano no churrasco do CT, assim. Sim, também soube Cara, dessa. é uma Teve loucura. funcionário demitido pousando do Ed Salvador na última rodada. Teve muita coisa na reta final. Eu até pensei se eu ia na confraternização do AT depois dessa. Eu falei, será? Já pensou se o AT usar a mesma tática do São Paulo? Tô lá confraternizando, tomando uma com o Ricardo Senna, com o Gabriel. Pô, então, tá aqui um papelzinho para você assinar a rescisão. Tô fora, Zé louco. Por isso que lá na rádio também, na Transamérica, agora TMC, o meu contrato ele vence em abril. Em março, a menina da RH vai ser bloqueada no WhatsApp. Se quiser me demitir, vem aqui na minha casa.
Perfeito, perfeito. Enfim, Matheus, queria o seu comentário a respeito do Oscar. Acho que tá muito, assim, muita enrolação com essa história, tem que assinar logo, ele já topou que vai aposentar, tudo mais. Entendo que esse anúncio tem que ser dele, isso é fato. Ele tem que falar as palavras que ele quiser, aí convoca uma coletiva, faz uma entrevista, que seja. Mas não dá também para enrolar, até porque, assim, 2 de janeiro já, né? O ano já virou, já é um negócio, assim, que já voltaram os treinos, e aí o São Paulo tem que entender o que vai ser da sua folha salarial também para a próxima temporada, Matheus. Com certeza. Primeiramente, Kaique, não duvide nada dessa diretoria ardilosa do Arquibancada Tricolor, tem que tomar muito cuidado realmente com relação a isso. Mas sobre o Oscar, a gente fica um pouco receoso com relação a realmente essa nova função que ele vai desempenhar, tendo em vista que ele não aparenta ser um jogador representativo desse estirpe. A gente vê, por exemplo, como o Gabriel bem citou, no Rafinha, mais um jogador que poderia exercer essa função, fazer esse elo entre a diretoria e os jogadores, uma vez que ele tem essa função de liderança clara, evidente, a gente percebe nesse jogador. Um outro jogador que poderia também exercer funções de bastidores seria o Luiz Gustavo. Só que depois daquela entrevista fatídica após o jogo contra salvo engano, foi o Internacional de Porto Alegre que ele deu aquela entrevista? Não. Foi 6-0 contra o Fluminense, né? Isso. Ali acabou definitivamente a carreira de Luiz Gustavo no São Paulo. Eu não consigo enxergar em Oscar essa determinação, esse ímpeto de exercer esse tipo de liderança. Mas falando sobre a sua carreira como jogador, também concordo com o Gabriel, acho que já deveria ter anunciado, porque isso também cria na torcida uma expectativa de que ele possa continuar, algo que a gente sabe que não vai acontecer devido à sua condição de saúde. É uma pena que Oscar, nesse ano de 2025, não tenha conseguido jogar, né? Ele participou praticamente de 21 jogos, 22 jogos com a camisa do São Paulo. Para quem acompanhou aquela novela no início da carreira dele, lá pelos idos de 2019, quando ele deixou o São Paulo, talvez isso doa mais ainda, porque a gente nutria a esperança de que ele pudesse voltar e aí pudesse devolver aquela dor que a gente enfrentou na época, mas infelizmente não deu certo. É um cara que é um jogador que recebe vencimentos altos e que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas se ele ocupar realmente um cargo da diretoria, é uma aposta. Eu acho que as apostas da diretoria não são muito lá confiáveis, mas eu não consigo enxergar, concordo com vocês dois, não consigo enxergar no Oscar uma liderança para essa função que o São Paulo quer dar.